Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, do texto sagrado, palavras da Bíblia. Eu compartilho com você nessa hora as palavras que estão registradas no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, a partir do versículo 26. O capítulo 22 de Ezequiel fala das abominações em Jerusalém. E o Senhor manda uma palavra através do seu servo para os seus sacerdotes naquela época, né? E o Senhor expõe aqui a situação do ministério como estava. Eu vou ler para você agora. Capítulo 22, versículo 26 do livro de Ezequiel. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, diz o Senhor. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tenha falado nada. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Versículo 30, diz o Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor. Os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Palavra pesada, palavra dura. O Senhor mesmo, o próprio Deus, descrevendo a situação do ministério naquela época. E qualquer semelhança com os dias atuais, com alguma coisa dos dias atuais, não é mera coincidência, é cumprimento profético da palavra de Deus nos dias que nós vivemos. Nós vemos aqui algumas denúncias que o próprio Deus faz. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença alguma, quer dizer, entre o pecado e a santidade é tudo a mesma coisa, vale tudo, qualquer coisa. Os seus príncipes no meio dela, quer dizer, os seus sacerdotes, os seus principais, as suas autoridades religiosas, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, dizendo que o Senhor falou alguma coisa quando o Senhor não falou nada. É a situação que Deus descreve e que poderia ser descrito nos dias de hoje com certeza. Nós vemos o que está acontecendo ao nosso derredor. E no versículo 30, o Senhor diz que Ele buscou dentre vós, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro, alguém que se coloque na posição de intercessor, de clamar diante de Deus em favor da sua igreja, em favor da situação atual. O povo pede socorro, o povo quer ser abençoado por Deus. E como eu tenho dito, muitas vezes tenho falado, eu sei que é uma palavra que não é agradável ouvir, mas é a verdade do que está acontecendo.
O nome de Deus, as coisas sagradas, o nome santo de Jesus tem sido usado em forma de comércio, em forma de atender interesses pessoais de muitos que estão falando do Evangelho. Não digo pregando, mas falando do Evangelho. Porque hoje falar do Evangelho, fazer promessas vãs, palavras vazias, podem trazer resultados financeiros para muitos, como nós vemos. Mas Deus não está indiferente. O Espírito de Deus procura alguém que se coloque na brecha. Há uma lacuna, há um vazio, há um lugar, uma situação a ser ocupada. Alguém que clame ao Senhor, alguém que busque a face do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós que temos verdadeiro temor a Deus, verdadeiro temor aos ensinamentos e à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós precisamos nos colocar na brecha. A brecha é um local aberto onde está vazio, está faltando a uma colocação, um local que seja ocupado por alguém que clame ao Senhor, que interceda ao Senhor, que busque ao Senhor com fé e com verdade. É uma convocação, é um convite do Espírito de Deus para os homens e mulheres de oração, para aqueles que creem verdadeiramente nesse caos que nós estamos vivendo nesses dias. Basta olhar ao derredor para vermos a situação que enfrentamos. Há muita religiosidade, mas pouca fé em Deus. Há pouco cumprimento da palavra, pouca obediência. Está uma degeneração completa, muita heresia, muita apostasia no meio das coisas santas. Olha, eu sei que você sabe. Eu sei que você, como eu, você está enxergando, você está vendo. Eu sei que você tem caminhado, tem passado por lugares. Hoje a internet, o recurso da internet nos leva a ver muita coisa, a conhecer muita coisa, a identificar muita coisa. Nós sabemos os ensinamentos de Jesus, o que foi que ele disse. Nós sabemos os preceitos que Jesus nos deu, o que foi que ele nos ensinou. Nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus. Sabemos que há muita gente se colocando na brecha. Existem homens e mulheres de Deus, verdadeiros servos do Senhor e servas do Senhor, que estão lutando para estender a palavra do Evangelho pelo mundo todo, pelas nações, fazendo missões, abençoando missionários, missionárias ao redor do mundo, para que o Evangelho verdadeiro seja pregado. Os dias são de combate espiritual extremo. Nós temos que nos identificar, devemos saber que o Espírito Santo procura nesses dias verdadeiros adoradores que adorem e sirvam o Senhor em espírito e em verdade, como disse Jesus. Nós precisamos nos colocar na brecha, precisamos nos colocar na posição de orar, de buscar o poder de Deus. Temos que fazer diferença entre o santo e o profano, entre o que é pecado e o que é santidade. Temos que ensinar a verdade ao povo e anunciar o nome precioso e glorioso de Jesus Cristo como Salvador e Redentor. Jesus é aquele que pode nos justificar diante de Deus, como tem feito através da sua obra realizada na cruz do Calvário. Se ele já te alcançou, vamos levar essa palavra de fé, essa palavra de verdade a outros corações, a outras vidas. Há muitas vidas, muitas pessoas que estão aflitas, desesperadas, em angústia, vivendo períodos de depressão nesse mundo que está dessa forma. Mas Deus pode operar grandes milagres na vida de quem crê. Em nome de Jesus, mais uma vez nós vamos orar por você, por sua família, pelas suas causas e necessidades, pelos problemas que você está enfrentando, pelos desafios que você passa e que precisam de solução. Talvez por alguém enfermo que precise de uma cura, de um milagre, da restauração da sua saúde. Vamos orar agora, vamos nos colocar na brecha de oração diante do Deus poderoso, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito e para a sua honra e glória. Se for possível, em onde você estiver, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça e me acompanhe nessa oração. Se não for, ligue seu coração a Deus, pelo menos, e receba a bênção do Senhor através dessas palavras de oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Eu oro a Ti agora em nome de Jesus Cristo, acompanhado por essas vidas, que são irmãos, irmãs, familiares, amigos, conhecidos, irmãos na fé, pessoas que me acompanham nessa oração, Senhor, através desse canal do YouTube, buscando a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor estenda as Tuas mãos sobre esse lar, sobre essa família representada por essa pessoa, sobre esse enfermo também representado sobre essa pessoa, essa mulher, esse homem que precisa ter sua saúde restaurada no tratamento que faz. Ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, eu peço a Tua bênção e o Teu milagre, no poder do Teu Espírito, porque eu oro no nome santíssimo de Jesus Cristo. Para a Tua glória e honra, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Creia. Jesus diz que se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Coloque a sua fé em ação, coloque-se na brecha de intercessão e de oração e vamos estar clamando diante de Deus nesses dias tão difíceis. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.